Oh, glória a Deus. Bom dia, amados, graças e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Vamos ficar de pé mais uma vez. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia, oh Pai, nós somos tão gratos, Pai, somos tão gratos, Senhor, pela sua bondade. Oh, te louvamos, Pai, porque você é um Deus que não muda, o mesmo Deus que operava milagres no passado é o mesmo milagre de hoje.
Oh, muito obrigado, Pai. Oh, muito obrigado, Senhor. Porque os teus planos, os teus projetos para a nossa vida, Pai, são planos de sucesso, planos de paz. Oh, muito obrigado, Pai. Te louvamos, Pai, por essa manhã. Te louvamos pelas instruções da sua palavra. Oh, nós temos a vitória que vence o mundo. Nós temos a vitória que vence o mundo. A nossa fé, Pai. Oh, nós não iremos desistir, não. Mas a tua palavra diz que você tem prazer naqueles que avançam, Pai, na sua palavra. Oh, muito obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Céu, meu. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Eu vim com 2 celulares aqui, um tablet. O pessoal vira aqui a fartura e diz: rapaz, esse é meu. Eu disse: não. Rapaz, toma conta do seu celular, deixa o meu aqui. Estou só brincando. E aí, pessoal, tudo na paz, tudo na bênção? Que bênção, que maravilha, né? Estar mais uma vez aqui e poder compartilhar da palavra de Deus. E Deus é bom em todo o tempo. Amém? Deixa eu só me organizar aqui. Aleluia. Fazer só uma observação aqui. O Wanderson passou uma instrução, não que ele quis dizer algo errado, mas ele disse que eu estava lá no centro de cura, né? Que eu passei 5 anos realmente trabalhando lá no centro de cura. Só que eu não fui o diretor, não, do centro de cura. Na verdade, eu trabalhei. O Marcelo, era eu, Marcelo, o pastor Rafael e Manu. E nós trabalhamos, né, como voluntários. Na verdade, depois a gente era remunerado pelo ministério e trabalhamos juntos. Mas o diretor era Rafael. E realmente foi um tempo maravilhoso, 5 anos poderosos, onde nós vimos grandes milagres acontecendo. Nós vimos cadeirantes se levantando, cegos enxergando, algo sobrenatural. Teve um caso de uma mulher que ela recebeu a cura, ela estava paralítica, não enxergava, e quando ela foi para o centro de cura, no último dia, essa mulher começou a enxergar, e ela se levantou da cadeira de roda. Isso aí foi uma revolução lá em Campina Grande. Colocaram nas rádios, né? Foi muita nas mídias, porque foi algo grandioso que aconteceu com aquela jovem. E eu estava pensando e meditando, na verdade é o tema dessa manhã, que eu quero falar sobre fé e milagre, né? E eu estava pensando e meditando, né, sobre algumas coisas, como Deus faz os milagres acontecerem, né? Bem verdade que para que o milagre aconteça, na verdade, o milagre é resultado da nossa fé. Amém? O que é milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural no mundo natural. Esse ano, quantos tiveram algum milagre? Talvez nem todos tiveram, né? Mas a pergunta é: quantos estão precisando de um milagre? Eita, já aumentou mais. Quantos estão precisando de um milagre mesmo? Amém? E a gente observa, amado, que Deus ele não tem problema com milagre, de forma alguma. Mas a gente precisa fazer algumas observações. Mas Deus deseja que eu e você vivencie os milagres que Deus tem para a nossa vida. Amém? Se a gente observar pela palavra de Deus, tudo já foi providenciado para que eu e você desfrute dos melhores milagres, ou dos milagres que Ele tem para a vida de cada um. Aí a pergunta é: qual a área? Diga: em todas as áreas. 3 João diz: amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Quer dizer, se é em todas as coisas, é em todas as áreas, Deus quer que eu e você viva milagres. Amém? É cura? Deus quer que você vive o milagre da cura. É finança? Deus quer que você esteja bem abastecido.
É casamento, Deus quer que você esteja bem no seu casamento. Que até no casamento, realmente, algumas coisas precisam de um milagre mesmo. Amém? Quando eu falo isso, eu me lembro do nosso casamento, eu e Neide, né? Logo no início, que eu não conto às vezes que ela pegou a mala e disse, rapaz, agora eu vou embora para casa da minha mãe. E Deus fez um milagre, né? Porque o menino não era bom e ela também tinha os defeitos, né? Nós éramos imaturos, mas graças a Deus, amado, porque a palavra transformou as nossas vidas. Então, existe milagre para toda a área. Sim ou não? É vontade de Deus que você viva esses milagres? Sim. Amém? E eu vou começar com um versículo lá em Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Amém? Aleluia. Ezequiel 37, versículo 1. Aleluia. Diz assim, todos abriram? Veio sobre mim a mão do Senhor. Todos abriram, ó, tá? Eu marcando bobeira aqui, todos abriram. Rapaz, a excelência é outra coisa, né? Tá lá Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carnes sobre vós estenderei e porei entre vós o Espírito, e viverei e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos e o Espírito assopra sobre esses mortos para que vivam. Amém, glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida nossa, né? E Deus, amado, dá uma instrução para o profeta, para ele profetizar diante de uma situação difícil. E não era difícil, não. Eu posso dizer que era impossível. Mas nós sabemos e entendemos, amado, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Sim ou não? Lucas 1:37 fala sobre isso. Deus é um Deus do impossível. E Deus faz uma pergunta para o profeta, se ela acreditava em outras palavras. E ele diz, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Quando andamos, amado, em fé, precisamos ter a convicção e não jogar a bola para o outro, ou não jogar o bastão para o outro. Precisamos nos posicionar para que o milagre de Deus aconteça. Nós podemos observar, amado, que Deus ele não se limita a nada de impossível, a não ser que, depois eu digo mais na frente, o que ele se limita. Mas Deus, amado, ele conhece cada parte do nosso corpo, cada célula, foi ele, na verdade, quem nos formou. Amém? Então, Deus, amado, a Bíblia fala que ele é o Deus do impossível. Quando ele chega lá em Gênesis, a gente observa que está o caos, está o problema, está a escuridão. A Bíblia fala que Deus, ele não se depara, ele não para e diz,
Ah, então o problema agora, o que é que eu vou fazer? Não, ele resolve o problema. Como? Falando a palavra. Amém? Então ele muda. Então, Deus, amado, nós não podemos limitar Deus. Às vezes, alguns milagres têm acontecido em nossa vida, o problema não é com Deus. Por isso que eu perguntei, quantos precisa de um milagre? Será que o milagre que você está esperando faz quanto tempo? O milagre que você está esperando, será que faz como algumas pessoas nas passagens bíblicas aqui? Teve um que estava sofrendo 12 anos, teve um que estava 38 anos. Será que é Deus que está retardando um milagre em minha vida? Qual é o milagre que eu preciso? O que é que Deus pode fazer? Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Agora a gente precisa entender, amado, que é em você que faz com que o milagre aconteça. Na verdade, a nossa vida, amado, ela tem que ser uma vida de milagre. Só que nós não precisamos estar correndo atrás de milagre. Amém? Há um milagre ali. Vamos. Não funciona dessa forma. Porque existe um posicionamento meu e seu, amado, para que o milagre de Deus aconteça. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus está desejoso que os milagres aconteçam em nossa vida, em qualquer área. Deus está desejoso. Amém? O que é que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz? Que a fé, ela é a dúvida. É assim? A fé é a insegurança. A fé é o talvez. É assim? Não. A fé é a certeza. Amém? Quando nós entendemos, amado, que a fé é a certeza, quando trazemos isso para a nossa vida, amado, nós iremos viver uma vida de milagre. Os milagres, amado, não acontecem no nosso tempo, mas eu acredito que os milagres acontecem na nossa maturidade. Amém? Ah, não, eu tenho 20 anos de crente. Ah, eu tenho 30 anos de crente. O Vandes falou aí de 28 anos, né, que eu tenho de casado. E são esse tempo todinho servindo ao ministério. Mas, amado, isso não quer dizer o tempo de maturidade. Você pode ter 30, 40 anos de crente, mas pode ser, amado, criança espiritual. E Deus quer, amado, que eu e você seja maduro. E quando eu digo maduro, amado, não é dependendo de A e de B, não. É dependendo, amado, de Deus. A maturidade, ela traz, para mim e para você, uma dependência totalmente de Deus. Os discípulos disseram: para onde iremos nós, que só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quando eu acredito, amado, nas verdades da palavra, não tem como dar errado, não tem como, amado, nada atrapalhar a nossa vida. Os milagres acontecem naturalmente. Agora, eu e você, amado, precisamos nos familiarizar com os milagres que Deus tem para a nossa vida. É muito fácil nós acreditarmos para milagre na vida de outras pessoas. Ah, na vida de outra pessoa. Rapaz, é só tu crer. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas quando o problema vem para a nossa vida, então nós recuamos. Mas, amado, Deus não quer que eu e você desfrute dos milagres. Não só para a nossa vida, mas também para a vida de outras pessoas. Amém? Então Deus, amado, Ele está desejoso para que eu e você vive essa vida diferenciada. A fé, ela é a certeza, é a convicção. Amém? Então, para que chegue ao milagre, ou para que desenvolva o milagre, ou para que aconteça o milagre em nossa vida, a gente vai pegar algumas coisas para que esse milagre aconteça. Amém?
dentro da palavra, ela vai nos dar as instruções. Abre lá em João capítulo 5. João capítulo 5. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Rapaz, já passou 20 minutos já? Meu Pai do céu. Jesus é bom em todo o tempo. João capítulo 5. Aleluia. No versículo 1 em diante, diz assim: depois de tudo isso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, existia um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer, Betesda, casa de misericórdia. Deus, amado, é um Deus rico em misericórdia, a Bíblia fala lá em Efésios. Amém? Então tem misericórdia para qualquer área da nossa vida. Amém? Então, Betesda, que possuía 5 pavilhões, existia ali uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, aguardando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo momento ao tanque e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, assim que a água eram agitadas, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que estava enfermo há 38 anos, diga 38 anos. Não é pouquinho tempo não, viu? E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você deseja ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem se viu curado, levantou da sua cama e começou a andar. Aquele dia era sábado. Observação: esse homem estava sofrendo há 38 anos. Poderia, o caso ou a história desse homem poderia ser um ano, poderia ser 2 anos, poderia ser um mês, poderia ser até uma semana o problema que ele estava passando. A Bíblia iria registrar o tempo. Mas a gente observa que esse tempo aqui era 38 anos. 38 anos, eu acredito que você passar por uma situação como ele estava passando, eu acho que é desesperador e até desanimador ao ponto de você entregar todas as armas. Sim ou não? Quando a gente passa por alguma situação que a gente acha que é muito difícil e impossível para nós, quando passa um dia, para a gente já é demais. Passa 2 dias, não, aí pronto, já bate o desespero. Quando passa uma semana, nem se fala. Mas esse homem aqui estava sofrendo 38 anos. A história desse homem ele poderia ser antes. Agora, tudo é um posicionamento de fé. Observa que a Bíblia fala que o anjo ele vinha, movia as águas. E quando ele movia as águas, o primeiro que entrava, ele recebia a sua cura. Não era assim? Mas quem era o primeiro? A Bíblia também não poderia registrar que aquele homem, ele foi o primeiro? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que outros foram primeiro. Para o quê? Para receber um milagre. Não é dessa forma? A Bíblia fala que muitas pessoas estavam necessitadas. Paralíticos, toda sorte de doença estava naquela hora. Para o quê?
quando o anjo vinha e agitava, eles recebiam a sua cura. Então, o que a gente observa, amado, o primeiro que entrava, ele recebia a sua cura. Tem uma necessidade. Às vezes nós temos uma necessidade. Às vezes nós vemos algumas pessoas receberem a sua bênção, receber o seu milagre. Eita, mas rapaz, aconteceu com fulano. Às vezes o meu problema, o que eu estou necessitando, talvez seja a mesma coisa do meu irmão. Ou talvez seja outra coisa. Mas o interessante, a gente faz a comparação. O meu irmão recebeu o milagre, mas ele se posicionou primeiro. Nós também não podemos também nos posicionar primeiro ou não. A Bíblia registra de uma mulher que sofria há 12 anos. Também essa mulher poderia ser registrada em um determinado tempo, né, que ela estava sofrendo, de um tempo maior, talvez menor. Mas qual foi a posição daquela mulher? A Bíblia fala que ela ouviu a fama de Jesus. A fé, como é que ela vem? Cadê os remáticos aqui? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação da palavra de Deus, sim. A fé vem pelo ouvir. Às vezes, amado, o problema nosso é que nós estamos passando por uma situação difícil e a gente se sufoca tanto dentro de um problema que não queremos mais ouvir mais nada. Ou, às vezes, ouvir as informações negativas. A Bíblia fala que há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes. Vozes de incredulidade, vozes de desistir, vozes para que você desanime, vozes para que você entregue as armas. Mas, amado, quando nós ouvimos as verdades da palavra de Deus, nós nos levantamos por dentro. E nós iremos antecipar a qualquer pessoa, a qualquer coisa, porque, amados, nós somos da fé. Nós podemos ser os primeiros. O problema, amado, é porque nós estamos esperando as águas ser agitadas. Smith, alguma coisa, né? Ele diz algo interessante. Se o Espírito não se move, eu movo o Espírito. Nós precisamos, amado, mover o Espírito. Eu criei, por isso eu falei. Não é eu creio e fiquei calado. Não, eu criei, por isso eu falei. Ah, não, o pastor, quando ele passar, o pastor é mais ungido do que eu. Ó, quando ele passar, ele vai impor as mãos sobre mim. Rapaz, a coisa vai acontecer. Porque o pastor já é tempo de ministério, tem isso, tem aquilo. Não, amados, nós temos a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tiago 5, capítulo 14 em diante, e eu gostaria de abrir esse versículo, e a gente fazer uma comparação de Elias com a gente hoje. Tiago, capítulo 5. Oh, glória a Deus. Cadê a mídia? Deus é bom em todo tempo. Tiago 5. Era para concluir aqui, ainda tem mais coisa para extrair nesse João 5, né? Mas daqui a pouco eu volto para lá. Tiago 5. No versículo 13 em diante, diz assim: está alguém entre vocês sofrendo? Que faça oração. Está alguém alegre? Que cante hinos de louvor. Está alguém entre vocês enfermo? Chama os presbíteros da igreja e que eles orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da incredulidade é assim? A oração da dúvida, a oração da fé. Amém? No versículo 17 diz assim:
orando numa instância sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de seus frutos. Irmão, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibais que aquele que converte um pecador do seu caminho errado salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecado. Vou dar uma reflexão aqui sobre o profeta Elias. A gente sabe, amado, que existem muitos milagres que o profeta Elias fez. Sim ou não? Muitos milagres, ao ponto de Eliseu disse, rapaz, eu quero a unção dobrada que está sobre a vida de Elias. E a gente observa que ele fez muitos milagres. Um deles, né, ele começou a zombar até dos profetas de Baal, né, para vocês sabem bem a história. E ele começa a rir dos profetas de Baal. Enfim, Elias, amado, ele fez grandes coisas. E a Bíblia fala que ele pediu para parar de chover, parou de chover, depois volta a chover novamente. Enfim, é como ele controlasse o tempo. Agora, observação. Elias, ele estava na antiga aliança. Sim ou não? Na antiga aliança. A antiga aliança, a gente sabe que existia, ela é inferior à nova aliança. Por quê? Porque o homem, ele não tinha condições de obedecer os mandamentos que Deus tinha para eles, quando aqueles mandamentos foram dados. Por que eles não tinham condições? Porque eles não eram nascidos de novo, não eram filhos de Deus. Eles até tentavam, mas não conseguiam. Mas na nova aliança, amado, hoje eu e você somos filhos de Deus. A Bíblia fala, veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus. E quando nós decidimos pela palavra, decidimos por Jesus, a Bíblia fala que o próprio Espírito habita dentro de nós. E essa aliança, amada, é diferente. A Bíblia fala que ela é superior. Se Elias, que tinha uma aliança inferior, ele fazia grandes coisas, amado, o que falar de mim, de você, na nova aliança? Lembra, em você estamos em uma nova aliança, instituída e baseada em superiores promessas. O próprio Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. Há um homem que controlou o tempo, um homem que fez coisas grandiosas. A Bíblia fala, amado, que Jesus, se fosse escrever aquilo que ele fez aqui na terra, livro nenhum caberia. Mas eu tenho uma novidade para você, amado. A Bíblia fala que nós iríamos fazer, ou nós podemos fazer, obras maiores que Deus fez, ou que Jesus fez na terra. A Bíblia fala que Jesus, ele foi ungido para fazer a vontade de Deus e desfazer as obras do diabo. Ei, nós somos ungidos. As obras do diabo. Amém? Precisamos entender, amado, que o milagre só vai acontecer quando eu e você se posiciona na palavra. Nós somos filhos de Deus. Veja o que tanto a Bíblia diz o que nós somos. A Bíblia diz que nós somos abençoados. Quantos abençoados aqui? A Bíblia diz que você é curado. Quantos curados aqui? A Bíblia diz que você é santo. Nós só precisamos trazer essa consciência, amado, daquilo que nós somos em Deus. Amém? Quando nós trazemos a consciência do que nós somos em Deus, amado, os milagres vão acontecer naturalmente. Não precisamos estar correndo atrás dos milagres, mas a nossa vida, ela é um milagre. Diga, a minha vida é um milagre. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Lembrando, eu já contei, não sei se eu contei aqui, mas eu sempre conto essas histórias. Eu conto essas histórias que elas servem como testemunho, mas na verdade você não deve se apegar
com aquilo que aconteceu aí na sua vida, porque a gente sempre deve viver o novo de Deus. A gente deve viver os milagres hoje, não está apegado com o passado, mas é bem verdade que algumas coisas ela traz aí uma reflexão nossa, né, para a gente entender e lembrar. Rapaz, Deus é o mesmo Deus. Me lembrei de uma situação de um rapaz que teve um problema, né, ele teve uma queda de moto na cidade de Araripina e quebrou em vários cantos o braço dele. E nisso que quebrou em vários cantos, ele estava marcado para fazer essa cirurgia. E quando, isso foi no domingo, ele foi para o culto no domingo, ele estava até com o braço isolado lá, e na segunda-feira ele tinha que fazer a cirurgia. E quando chega no domingo, né, nesse dia a gente estava dirigindo o culto, eu não sei se eu estava pregando ou dirigindo, não, eu estava dirigindo. Mas antes de entregar para o ministro, eu percebi no meu coração que tinha algumas pessoas que estavam precisando receber cura. E lá vai aquele rapaz, né, disse, eu quero. E eu nem sabia qual era o problema. E, além dele, tinha outras pessoas que também estavam lá na fila. E quando chegou na vez dele, ele disse que algo mudou o sistema do corpo dele. Ele disse, rapaz, eu percebi aqui um calor grande. Eu disse, rapaz, isso é a unção, isso é o poder de Deus. E eu disse, rapaz, você recebeu a sua cura. Ele disse, amém, amém. Agora, o problema, sabe o que é? É porque amanhã eu estou marcado para fazer a cirurgia. E o médico vai querer me cirurgiar de qualquer forma. E eu vou segurar que eu estou curado. Seja conforme a sua fé. E realmente, lá vai esse camarada. Quando chega lá no hospital, né? Quando coloca o pé lá, o médico diz, ei, já está tudo preparado, a mesa já está pronta, está tudo preparado para você fazer a cirurgia. Ele disse, não, doutor, eu já estou curado. Aí, pronto, lá vem a conversa de crente de novo. Lá vem a mesma conversa. E ficou a briga, vai, não vai, vai, não vai. Aí o médico disse, pronto, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um raio-x. Se o raio-x der diferente, se tiver normalizado, eu vou para a sua igreja. Agora, se não tiver, você já está tudo pronto, você vai para a mesa de cirurgia. E, de repente, lá vem o médico, né, depois de alguns minutos, no corredor do hospital, se tremendo todinho, disse, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um negócio desse. O braço do camarada amado tinha voltado normal. Então, amados, se alguém vier dizer para você que Deus, amado, ele não muda. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu me lembro de outra mulher, amado, que também chegou na fila de oração com a coluna toda torta. E o pessoal parece que nunca tinha visto milagre naquele dia. Quer dizer, nunca tinha visto milagre. E, de repente, se depararam com uma situação ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, mas é Deus que sabe fazer. E, de repente, aquela mulher com a coluna toda torta. Aí eu pedi para ela levantar os braços, estava lá. Uma diferença enorme. Você acredita que Jesus pode lhe curar? Sim. Diga Jesus, ela é Jesus. E na medida que ela ia dizendo Jesus, o braço dela ia voltando normal. E completamente curada. O Deus, amado, que eu e você serve, é um Deus maravilhoso. É o Deus que resolve qualquer causa impossível. Qualquer causa, amado, qualquer problema. Deus é especialista. Amém? Aleluia. Agora também, amado, tem um milagre, né? A gente está falando de cura física, mas existem outras áreas. E tem um milagre, amado, que eu e você já somos. Amém? Olhe para o seu irmão e diga, você é um milagre. Por que nós somos um milagre? Porque a Bíblia fala que nós estamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós somos amigos de Deus. Nós temos livre acesso a Deus mediante o sangue da nova aliança. Nós fazemos ligação direta. Amém?
Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, amado, a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito. Amém? O fato de muitas vezes nós sermos bonzinhos até, né? Tem pessoas, como a Bíblia fala de Cornélio, que era uma pessoa que era referência, mas ele não tinha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você seja uma pessoa boa, mas se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amado, você não vai desfrutar do milagre de ser filho de Deus.